o governo federal não tem capacidade de manter essa toada sem uma reforma administrativa, refletir, vai ter que ter uma reflexão mais profunda. É impossível a gente só falar em reforma da Previdência quando está no pico para quebrar. Aí você tem as próprias empresas norte-americanas que investiram fora do país e têm que depreciar os seus investimentos. Então, reinvestir dentro de uma linha de produção interna tem todo o seu custo. Eu acredito que aquilo que eles querem retomar para dentro pode espernear, mas eles vão ser muito duros. Tem que entender realmente quais são as ações para cada produto. Eu entendo que não é deste governo, já vem de outros governos, o interesse muito claro que a relocação da cadeia de fornecimento de insumos retome aos seus países. Aqui no Brasil temos a NIB, a Nova Indústria Brasil, com esse intuito também, engajado, como todas as políticas industriais do mundo. Nos Estados Unidos não é diferente. Eles estão usando a taxação como forma de inibir. Claro que eles trazem um problema que é um pouco mais amplo, então eles vão gerar um pouco de inflação, porque eles vão, mesmo que atendendo com o mercado interno, ou tendo que fazer novos investimentos, eles vão ter que entender o sobrepreço disso. Do outro lado, eles estão tentando descarregar a carga tributária, estão tentando fazer um jogo muito refinado, de baixando carga tributária de um lado, não levando a inflação. É difícil o mapa, mas acredito que se o interesse for internalizar, nacionalizar cadeias de valores, eles vão manter a negociação de forma dura. Edson, mas aí eu preciso fazer a pergunta. Então a gente não está correndo o risco de perder indústrias pela conta que o empresário vai fazer? Vamos colocar a indústria siderúrgica. Parte da indústria siderúrgica do Brasil já montou fábricas lá. Por quê? Porque sabe que é muito frágil. Em Kalamazoo, no Michigan, inclusive, onde tem uma unidade da Gerdau, e a Gerdau é quase uma rainha da cidade. Vamos lá. Nós temos diferenciais competitivos. Se a sobretaxa for insustentável, o mercado acabou. Mas por que é tão importante o Brasil olhar para dentro, né? Claro que nós somos hiperglobalizados hoje. Fazer o dever de casa, cuidar da sua carga tributária, fazer uma política fiscal decente, a gente ter um plano econômico que dê médio e longo prazo, isso vai trazer mais competitividade. Nós temos deficiências de infraestrutura que trazem um custo logístico, é bicomponente, da porteira para dentro e da porteira para fora. Sim, claro. Temos muita coisa para fazer da porteira para dentro? Temos, e todas as entidades hoje trabalham. Mas a diferença de um para o outro é gigante. Mas a porteira para fora é muito pesada. Sim, claro. Vamos dizer, nós temos muitos desperdícios que pagariam essa sobretaxa e continuaríamos competitivos. Os países emergentes, eles têm que estar numa régua de competitividade que tenha capacidade de entrar lá. Os Estados Unidos têm um grande player que ele quer pegar, que é a China. A China cresceu muito, não foi só na reengenharia que voltou a copiar os produtos, ou melhor, começou a copiar os produtos, sim, trouxe uma economia de escala, mas hoje ele está falando de 6G, está falando de inteligência artificial, do movimento que deu um susto na NVIDIA de tal forma que abalou os Estados Unidos. Então, o componente China eu acho que é o maior percalço hoje dos Estados Unidos. Nós temos o dever de casa para fazer e temos o mundo para conquistar. Quando nós falamos de PIB, vamos dizer que nós queremos dobrar, triplicar o nosso PIB, que é aumentar a nossa capacidade tecnológica baseada na mão de obra que nós temos. Mas se o mercado não estiver adequado, não adianta duplicar. É a mesma coisa que você falar, vamos triplicar aqui a estrutura da Oeste e não tem mercado. Sim, claro. Então, a percepção de mercado também está dentro dessa competitividade da porteira para fora, e isso a China está fazendo de forma muito bem feita. Edson, você citou uma coisa, vamos fazer uma conta rápida aqui, vai? E não é nem de padaria, é uma conta bem mais sofisticada que essa. Vou imaginar que parte dessas tarifas seja mantida nesses patamares. Eu, particularmente, acho que concordamos, haverá negociação, isso vai para um meio termo ali. Mas você disse que o Brasil, se fizesse a lição de casa, ou seja, melhorando a sua infraestrutura, sua carga tributária, pró-produtividade, ou seja, se eu melhorasse essas coisas, eu conseguiria absorver esta taxação mais alta e venderia ainda com condições de ser competitivo lá fora? Não tenho dúvida. Ou seja, os nossos problemas têm respostas internas. Quer ver? Se a gente começar a pegar só... São das coisas mais notáveis que eu tenho ouvido nessa discussão aqui. Parabéns por trazer esse debate, inclusive. Se você pegar o custo financeiro na cadeia de produção, ele corrói. Muitas empresas vão buscar capital de giro hoje. Qual que é a taxa que nós temos? Então, a estrutura hoje da porteira para fora, ela é fundamental, um ambiente de negócio.
Eu acho que o passo principal é entender que país nenhum vai desenvolver se não tiver produtividade. Produtividade tem um ponto de inflexão, que é investimento intensivo em tecnologia atualizada. Não estou nem falando de inovação, tecnologia que tem no balcão da padaria para hoje. Comprar as máquinas para transformação, nossos bens de capital, talvez se não tiver no Brasil, nós temos que buscar onde tem hoje para conseguir ter o bem de uso e consumo com a melhor competitividade possível. Esse produto só tem uma saída, você investir tecnologicamente, intensivamente. Ou é capital próprio, ou é capital terceiros. Essa matriz, se ela não for organizada a curto prazo, se a gente não entender que a dívida pública está levando o país para um caminho insustentável, que o governo federal não tem capacidade de manter essa toada sem uma reforma administrativa, refletir, vai ter que ter uma reflexão mais profunda. É impossível a gente só falar em reforma da Previdência quando está no pico para quebrar. Claro que existe uma tese que, como aconteceu no Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, só tem uma forma de renovar, só depois que quebra, depois que ninguém consegue pagar salário e ninguém consegue nem fazer o básico do dia a dia. Porém, nós não podemos chegar nesse ponto, né?